Olá, tudo bem? Para você que está aqui no meu Instagram ou que está vendo no YouTube, né? Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal Confissões de Crente, ao meu Instagram Maura a Eduarda. E eu resolvi fazer essa live aqui, gente, porque essa semana foi muito corrida. Fim de semana passado eu fui participar de um Aventuri com o meu noivo Vinícius. A gente foi fazer um programa lá com as crianças. Eu não tive tempo de gravar o vídeo da lição. Então eu acabei de sair de uma live com o Michelson Borges. Foi muito legal, falando sobre o Peru e os fósseis. Vai lá no canal dele, ou depois eu vou colocar o vídeo no meu canal, aqui no Confissões de Crente, aí você vai poder ver. Mas eu decidi fazer essa live pra gente comentar um pouquinho sobre essa lição, a nova lição desse trimestre do contexto bíblico jovem, a gente falando sobre imortalidade, lembrando que é o mesmo tema da lição dos adultos, vida, morte e eternidade, mas numa roupagem mais jovem, né, da lição dos jovens, e a gente entender quando, como e porquê da imortalidade. Ela existe, se ela não existe, essa ideia foi colocada de que maneira, né? E a gente vai estudar durante esse trimestre esse tema que é tão importante e que, assim, nós que somos adventistas, a gente acredita, né, que uma vez que nós morremos, ou quando nós morrermos, o fôlego de vida que nos foi dado por Deus vai voltar para Ele, portanto nós estaremos dormindo para quando Jesus voltar. E aí a gente subir nas nuvens do céu, né? Dos céus. Mas a maioria dos cristãos acredita na imortalidade da alma, né? De que quando as pessoas morrem, o espírito das pessoas vai para o céu, ou a pessoa vai para o céu, ou tem a versão espírita de que esses espíritos, né, eles podem evoluir ou não, dependendo do que eles fizeram ou não aqui, enfim. Então a gente vai estudar esses aspectos dessa lição, e é claro que quando a gente vai conversar sobre um tema desse, se você for reparar, em todos os guias de estudo que a gente começa a estudar, a primeira semana sempre vai falar da criação. Não tem como a gente fugir desse assunto, porque nesse caso da imortalidade, tudo começou lá no princípio, no Jardim do Éden, quando Satanás colocou enganos, né, para as pessoas, pessoas que estavam lá, Adão e Eva, especialmente Eva, e a lição comentou a respeito desses tópicos aqui. O tema da lição é duas vozes, né? Então a lição ela veio tratando dessa questão de como Satanás perverteu e enganou para ludibriar Eva para que ela pudesse pecar, né? Tem uma chargezinha aqui de um rapaz comendo uma maçã. Todo aquele que come do fruto do conhecimento é expulso de algum paraíso. Aí tem aquele meme daquele menininho, né? Me de frite de conhecimento, enfim. Esse menininho aqui, que eu acho que todo mundo já viu esse meme, mas enfim, né? Por quê? Porque essas duas vozes tinham a ver com aquilo que Satanás estava falando e o que Deus havia falado para Eva. E eu quero comentar alguns pontos aqui que me chamaram muita atenção nesse estudo. Primeiro que foi esse engano 101, né? Esse engano 101, esse 101 vem especialmente dos Estados Unidos, quando eles as primeiras matérias básicas da faculdade, né, esse 101 é aquilo que é básico, que você tem que saber o básico do básico. Então o engano 101, ou seja, o que ele usou de básico do básico para enganar a Eva. E eu achei algumas coisas interessantes aqui. Por exemplo,
Uma das primeiras coisas que Satanás colocou em questionamento não foi só o fato de que ele estava na forma de uma serpente na árvore. Ele colocou em dúvida a autoridade de Deus sobre a vida de Adão e Eva. Ele queria testar, ou ele testou, para ver se realmente eles eram fiéis à palavra de Deus. Uma outra coisa é que é lógico que Deus havia avisado Adão e Eva que alguém poderia aparecer ali, de que alguém poderia tentá-los, de que alguém poderia levá-los ao engano. Então Eva estava esperando um anjo. Ela não estava esperando aparecer ali uma serpente falando. E quando Eva vê uma serpente falando, aquilo chama a atenção dela. Aquilo cativa, né, todos os olhares de Eva, né? Então, por isso ela se aproxima, e por isso ela conversa, e por isso ela dá atenção. E a lição, ela chama, ela diz, né, que tinha duas mentiras que Satanás disse a Eva. Ali naquele diálogo, que se você quiser ler, tá ali em Gênesis 3, né? Então, naquele diálogo tem duas mentiras. A primeira era que, olha só, cara, tá ligado aquele negócio que Deus te disse de que se você comesse do fruto você não iria morrer? Então, não é bem assim. Você não vai morrer se você comer desse fruto. Fica tranquila. Então esse foi a primeira mentira, né? Que se Eva desobedecesse um mandamento que Deus havia dado, ela não morreria, mas ela viveria. A segunda mentira é que, cara, você não precisa depender de Deus para saber o que é certo ou errado, porque a partir do momento que você comer esse fruto, você vai saber, você vai distinguir o que é certo e o que é errado. E a lição, ela vem falando aqui, mais pra frente, que existem cinco métodos que Satanás usa, que são métodos dissimulados, que ele usou para destruir a aliança que Deus havia feito com Adão e Eva no jardim. Eu acho que isso serve pra gente hoje, porque Satanás ainda usa esses métodos para enganar a gente, para induzir a gente ao erro. Então, o primeiro método, eu vou passar rapidinho aqui. Eu não vou falar de todos os dias da lição, é só aquelas coisas que me chamaram a atenção mesmo. Primeiro é que Satanás usou a serpente como um instrumento. Ele fez um falso milagre para chamar a atenção de Eva. Ele fez a serpente falar para chamar a atenção de Eva. O segundo é que depois que Satanás chamou a atenção de Eva, ele distorceu o que Deus havia dito. Ele falou assim, não, mas peraí, vocês não vão morrer. Vocês vão se tornar conhecedores do bem e do mal. Então, ele fez uma distorção, ele deturpou a palavra de Deus. Terceiro método, ele citou a palavra de Deus de forma equivocada para atingir os objetivos que ele tinha em mente, né? Ele fez uma declaração imprecisa. Ele disse, é certo que vocês não vão morrer. E aí eu fico pensando, né? Quantas pessoas acabam usando a palavra de Deus ou as coisas que estão escritas na Bíblia para conseguir o que querem? Quantas pessoas usam o pretexto da religião para tentar manipular pessoas e conseguir o que elas querem? Esse foi um método dissimulado usado por Satanás, né? Então, quando ele fala assim, Eva, você não vai morrer. Ela fala assim, não, mas Deus disse que a gente pode comer de todas as árvores, a gente só não pode comer dessa. Mas ele fala, é certo que vocês não vão morrer. Então, ele dissimula, ele distorce aquilo que Deus havia dito. E aí, essa distorção acabou causando uma confusão em Eva. Ele plantou uma dúvida
né? E aí isso levou ao quarto método, que é quando Satanás ele vai fazer com que Eva use os seus sentidos em vez de se apoiar na palavra de Deus, né? Então, ele fala aqui que seus ouvidos aceitaram o argumento racional da serpente. Por quê? Porque o fruto parecia bom aos olhos de Eva, porque o fruto cheirava bem, porque ela tocou no fruto, ela sentiu o fruto, né? Peraí, ela não morreu? Ela chegou pertinho e ela não morreu? Por que ela morreria, né? Ela chegou tão perto. E aí ele usou isso para dissimular então Eva, ou seja, levou Eva a confiar nos seus próprios sentidos, na sua própria capacidade e não daquilo que Deus havia dito. E por último, ele usou Eva para tentar Adão, né? Então a lição diz aqui que o adversário, Satanás, usa pessoas para tentar outras pessoas. Então, quantas vezes a gente vê, né, de repente aquele amigo que fala, não, mas é só uma vez, é rapidinho, ninguém vai ficar sabendo, né? Então esse é um dos métodos que Satanás usou para tentar e acabou conseguindo o objetivo que ele queria. A lição também fala aqui de 2 enganos irmãos que Satanás usou naquele momento, né? Naquele ali de tentação de Adão e Eva. O primeiro é a ideia pós-moderna de que nós podemos distinguir entre o certo e o errado por conta própria, né? Sem precisar das instruções que Deus deixou para nós. Você já parou para pensar nisso? Que muitas vezes você confia no que você sabe e no que você determina como certo e errado e você desconsidera as instruções que Deus deixou para nós? Diz aqui que o primeiro engano, né, que Satanás ele fez é que a gente acreditasse na ideia de que nós temos essa capacidade de distinguir entre o certo e o errado. O segundo é que a alma dos justos e dos ímpios seria naturalmente imortal. Então você não vai morrer, fica tranquila, você vai viver, né? Você chegou tão pertinho. E aí tem um trecho aqui de Ellen White que diz que o espiritualismo afirma que os homens são semideuses, não decaídos, que cada mente julgará a si mesma, que o verdadeiro conhecimento coloca os homens acima de qualquer lei. Então a gente precisa ter muito cuidado de não cair na soberba do conhecimento, ou seja, a gente achar que pela nossa experiência, pelos nossos conhecimentos, a gente sabe melhor, a gente sabe decidir melhor. A gente não pode jamais esquecer que a gente precisa sempre seguir a palavra de Deus, aceitar a palavra de Deus, porque ela é a única proteção que nós temos contra as ciladas que Satanás arma para nós. A gente não pode jamais confiar em nós mesmos, né? Então, essas aqui foram algumas impressões que eu tive da lição dos jovens dessa semana, e eu acho que serve e é muito importante para que a gente fique esperto realmente, sabe? Porque os mesmos métodos que Satanás usou, ele ainda usa hoje conosco. Ele usa naquelas pequenas coisas e a gente precisa ficar esperto, né? Porque por nós mesmos não conseguimos resistir. Mas quando a gente segue a palavra de Deus, quando a gente confia em Deus, quando a gente se apoia no que Ele deixou para nós, aí nós conseguimos resistir. Aí nós conseguimos essa força para não cair na tentação, né? E não precisa ser coisa grande, gente. Pode ser coisa pequena mesmo. Então, eu acho que foram... É lógico que a lição falou de outros pontos muito interessantes também, mas eu acho que esses foram os que chamaram mais a minha atenção, tá bom? Então, gente, é isso. A gente se encontra na semana que vem com a lição 2, que vai ser o tema
palavras importam. Aqui no Instagram, lá no YouTube. Até a próxima, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal ou aqui no Instagram, tá bom? Até!